Mais barato e melhor. Esse é o Gemini 3 Flash. Ele é melhor do que a gente imaginava, porque geralmente os modelos Flash da família Gemini são os modelos de entrada. Eles vão brigar ali com os modelos mais mequetrefes, o Haiku, o GPT Mini, mas na verdade ele tá dando uma dor de cabeça enorme para a OpenAI e para a Anthropic, porque basicamente ele tá batendo de frente com o Opus 4.5, GPT 5.2 e Claude Sonnet 4.5. Esse modelo, muito mais barato, 10 vezes mais barato que o Opus 4.5, pode te entregar o equivalente ou algo semelhante ao que o Opus 4.5 te entrega. É isso que a gente vai analisar aqui nesse vídeo de hoje. E olha, se o Sam Altman precisou de apertar o botão vermelho quando lançaram o Gemini 3, fala com ele que ele vai ter que buscar algum outro botão para apertar lá ele, e que vai ter que ser um botão ali de fato para botar pressão na galera, porque funcionou, o GPT 5.2 chegou um modelo bem interessante no mercado, mas a resposta da Google veio na velocidade da luz, no flash. Nossa, que piadoca horrorosa. Bora pro conteúdo. Gemini 3 Flash, inteligência de ponta e com mais velocidade. E é isso que está escrito aqui no site da Google, no blog do Google Brasil. Então, no dia 17 de 2025, também conhecido como hoje, o Gemini 3 Flash é o nosso modelo mais recente com a inteligência de ponta que ajuda todos a aprender, construir e planejar qualquer coisa de forma rápida. Beleza, é isso que eles estão dizendo aqui. Gemini 3 Flash. Vamos lá, basicamente, galera, eu vou trazer para vocês aqui esse comparativo. E eu sei que muita gente não gosta de benchmark, mas deixa eu plantar uma sementinha na cabeça de vocês. Olha só, imagina o seguinte, o benchmark, ele é uma metodologia científica para você ter um parâmetro. Não significa que o benchmark de Live Coding Bench vai dizer que ele é o melhor LLM para codificação. Significa que nos parâmetros do Live Coding Bench, aquele LLM é o melhor. Não significa que se um LLM é o melhor no SW Bench, que ele é o melhor LLM para codificação. Significa que dentro dos parâmetros do SW Bench, aquele LLM foi melhor. Isso é fato. Por quê? Porque é verificável. Você consegue rodar o benchmark e ter os resultados semelhantes. Isso é metodologia científica. Agora, o que é importante? Você aprender a comparar esses benchmarks para o seu objetivo. Talvez se você não faz código, o benchmark de SW Bench não faz sentido algum para você. Agora, se você é programador, como a maioria das pessoas que estão aqui nesse canal usam IA para desenvolver software, aí vai fazer muito sentido você olhar para alguns deles. Entre eles, SW Bench, o SciCoding, o Live Coding Bench, o IF Bench e os benchmarks de terminal, tá? O Terminal Bench e também o Telecom Bench. Por quê? Porque esses benchmarks em conjunto são todos os testes que você precisa saber, que precisam funcionar para um LLM conseguir performar bem no agente de IA de codificação. Dito isso, esse vai ser o nosso parâmetro aqui nesse vídeo, e eu quero que você plante essa sementinha na sua cabeça para entender que benchmarks, na maioria das vezes, podem levar a gente a ficar enganados, mas se você aprender a fazer a revisão de benchmark, que é o que a gente vai fazer aqui agora, com os benchmarks certo, você vai conseguir saber se um LLM é bom ou não, antes mesmo de colocar a mão no código. E é isso que a gente vai ver aqui hoje. E vamos lá. Falando de benchmarks, vamos falar de preço. Primeiro ponto que o Gemini Flash chega arrebentando. O Gemini 3 Flash, ele é o modelo de entrada da Google. Então, é o modelo tradicionalmente conhecido como o mais barato. Muito bom. Só que ele é tradicionalmente conhecido também como menos capaz. E isso é o que mudou nessa versão de agora, e é isso que quebrou o mercado. Vamos dar uma olhada. Ele custa 50 centavos de dólar para cada milhão de input token, de token de entrada. E ele custa 3 dólares para cada milhão de output token. Se a gente compara com os outros modelos que eles trouxeram de comparação, que é o Gemini 3 Pro, 2.5 Flash, 2.5 Pro, Claude Sonnet 4.5 e GPT 5.2 e Grok 4.1 Fast, a diferença é gritante. Ele só perde para o Grok 4.1 Fast. Dos outros, a diferença chega, em alguns casos, por exemplo, se a gente comparar o custo de saída do Claude Sonnet 4.5, a diferença é de 5 vezes. Ele é 5 vezes mais barato do que o Claude Sonnet 4.5, ele é até 4 vezes, um pouco mais de 4 vezes mais barato do que o GPT 5.2. E aí você está falando, beleza, Vini, ele é mais barato, a gente sempre soube que o Gemini Flash é um modelo mais barato. Mas e daí? E daí que ele é mais barato, mas ele está no páreo. E aí que está a sacada. Não era para ele estar, na teoria, competindo com modelos como o Opus 4.5 ou o GPT 5.2. Mas ele não só está competindo, como ele está numa briga muito interessante. Primeiro a gente vai comparar o benchmark aqui
do ARC AGI 2. Eu vou pular alguns benchmarks, tá, turma? O ARC AGI 2 é o benchmark que ele mede a capacidade de um modelo de LLM, um LLM é Large Language Model, de resolver problemas que ele não foi treinado para resolver. E essa é a maior dor que a gente tem hoje. Um LLM ele resolve muito bem o que ele foi treinado. Óbvio, é estatístico, ele vai ponderar e vai conseguir trazer para você uma combinação de dados estatísticos. Agora, será que ele consegue resolver o que ele não foi treinado para fazer? E aí que esse benchmark vem para isso, para testar a capacidade de um LLM resolver um problema que ele não foi treinado para resolver. E nesse aspecto, o comparativo é bem interessante. Vamos colocar de frente o Sonnet 4.5 com ele, e a gente vai ver que no ARC AGI 2, ele está com 33% o Gemini 3 Flash, enquanto o Sonnet 4.5, 13%. Ou seja, o Flash 3.0, ele é 3 vezes, em média, melhor. Ele está 20% acima nesse benchmark do que o Sonnet 4.5, o que é bem interessante. Se a gente compara ainda com a versão anterior dele, ele estava somente com 2,5%. Então foi um salto gigantesco. E com a versão anterior do 2.5 Flash, do 2.5 Pro, também foi um salto gigantesco. Mas o que chama atenção é que ele está melhor até mesmo do que o Gemini 3 Pro. Ele está 2 pontos percentuais acima. Isso chama bastante atenção. Ainda assim, quem está levando a melhor nesse benchmark é o GPT 5.2, que chegou aí na semana passada e chegou muito bem chegado. Beleza? Agora, outro benchmark interessante para a gente estar dando uma olhada aqui é o Terminal Bench. O Terminal Bench 2.0, ele é uma nova versão do Terminal Bench. Para que ele serve? Ele serve para validar a competência de um modelo de LLM em trabalhar dentro de terminais. Por que isso é importante? Porque hoje, a maioria dos modelos de LLMs, eles trabalham dentro de agentes de IA que usam linha de comando. Ou seja, ele precisa ser bom em linha de comando, em terminal, para conseguir executar bem a tarefa. E nesse caso, no comparativo, ele está com 47,6%. Do lado dele tem o Gemini 3 com 54,2%, e aí aqui o Sonnet 4.5 com 42,8%. Mais uma vez, ele ganha do Sonnet 4.5. De novo, na teoria, não era para esse cara estar ganhando do Sonnet 4.5, era para ele estar brigando com o Haiku 4.5. Eu vou trazer um comparativo do lado de cá, porque a gente tem o Terminal Bench desse lado aqui também. E olha que interessante, no Terminal Bench Hard, que é esse 2.0 aqui também, a gente tem... Qual que é a diferença, né, do Terminal Bench Hard? Ele é um outro benchmark de terminal para validar a competência desses modelos. O Gemini 3 Pro está com 39%, o Gemini 3 o Flash está com 36%. E aqui ele perde para o GPT 5.2 e perde também para o Opus 4.5. Mas vale ressaltar que ele está acima do Claude Sonnet 4.5. Então está uma briga bem interessante por aqui. Do lado de cá nós temos o ZBench Telecom. Esse aqui é o benchmark que vai avaliar a capacidade do LLM de fazer chamada de ferramentas, das tools. Ou seja, abrir, editar arquivo, buscar arquivos. Isso vai ajudar o LLM a ir mais rápido, trazer respostas melhores para você no tempo melhor. E aqui quem lidera hoje é o Grok 4.1 Flash. Aliás, Flash, viajei. O Grok 4.1, que foi a versão mais recente do Grok lançada. Seguido do Chimica 2 Thinking. Os dois estão com 93% nesse benchmark. Daí a gente vai ver aqui com 90% nós temos o Claude Opus 4.5. Em seguida, nós vamos ter aqui tem um escondidinho aqui, não estou conseguindo ler o nome dele. Mas em seguida temos o Gemini 3 Pro com 87%. E um pouquinho depois temos o Gemini 3 Flash com 80%. Ele perde para o Opus 4.5, ambos perdem para o Opus 4.5, mas ele ganha do Sonnet 4.5 novamente. Outro ponto interessante para a gente analisar é o benchmark de Live Coding Bench. E aqui ambos os modelos da Google ganham nesse benchmark. Para que serve esse benchmark? Ele vai validar a capacidade de um LLM de resolver problemas de leet code. Mas não é leet code que ele foi treinado para resolver. São leet codes recentes que não foram treinados. Ou seja, o LLM não foi treinado em cima disso. Ele vai pegar um problema de software de leet code e vai resolver. Nesse caso, os dois que estão ganhando são o Gemini 3 Pro e o Gemini 3 Flash. Ambos com acima de 90%, ganhando até mesmo do Claude Opus 4.5. Um outro benchmark importante para a gente comparar é o SciCode. Aqui a gente tem o Gemini 3 Flash com 51% e o Gemini 3 Pro com 56%. O 3 Flash só perde para o GPT 5.2 e ganha do Opus 4.5 de novo. Na teoria, não era para esse modelo estar ganhando nesses benchmarks.
do Opus 4.5. E aqui é o benchmark que eu sempre chamo a atenção de vocês. Sabe aquele probleminha que você tem com a inteligência artificial, que ela não segue as suas instruções, que ela alucina, que ela faz alguma coisa no projeto que não era para ter feito? Então, esse é um problema que a IA tem de seguir instruções. E os benchmarks que vão te direcionar para escolher um bom LLM para fazer isso, para seguir instruções, ou seja, para seguir as guidelines do seu projeto, para seguir o seu cursor rules, para seguir a sua engenharia de contexto, o seu spec engineering, bom, é o IF Bench ou IF Bench. O IF Bench, hoje nós temos destacado aqui na frente o Nova 2.0, que é um LLM da AWS. Em seguida, nós temos o Gemini 3 Pro com 78%, os modelos da OpenAI, GPT 5.2 e GPT 5.1, e depois nós temos o Minimax M2, seguido também do Nemotron da NVIDIA, e aqui nós temos o Gemini 3 Flash. Perceba que a gente só vai ver a Anthropic lá embaixo. A Anthropic não tem nenhum modelo atualmente que, em seguir instruções, supera a casa dos 60%, enquanto o Gemini 3 Flash está aqui em cima. De novo, ponto interessante, porque o Gemini 3 Flash está ganhando aqui dos modelos da Anthropic. Por que eu estou comparando com os modelos da Anthropic e da OpenAI mais em destaque? Porque são os melhores para codificação no momento. No momento, pode ser que amanhã mude, mas são os melhores, aonde o Anthropic, o Cloud Opus 4.5, tem se destacado como o melhor para executar código, e o GPT 5.2, o mais inteligente para se planejar código, e o Gemini 3 Pro, o melhor em criar UI e UX. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui, então, no Visual Reasoning. Aqui é mais um que esses dois modelos empatam, o Gemini 3 Flash e o Gemini 3 Pro, no Visual Reasoning, que é a capacidade de um LLM de enxergar uma imagem, enxergar o design do Figma que está ali para você e traduzir aquilo em código. E nesse caso, olha só, o destaque está para os dois, seguido de GPT 5.1, seguido de Cloud Opus 4.5. Beleza? Então, pessoal, o que a gente está falando aqui até agora é que um modelo que não era para estar ganhando, não era para estar tão acima em vários benchmarks, ele está conseguindo se posicionar. E faltou um muito importante, que é esse daqui, ó, o SWE Bench, que é o que geralmente a Anthropic, quando lança os modelos dela, ela fala desse benchmark. No SWE Bench, olha que interessante, galera. A gente vê o Gemini 3 Flash com 78%. E ele está acima do GPT-3 Pro. Ou seja, não era para ele ser melhor que o GPT-3 Pro, e ele está melhor que o GPT-3 Pro também. E ele está melhor do que o Cloud Sonnet 4.5. E ele perde aqui por 2 pontos percentuais para o GPT 5.2. O Cloud Opus 4.5 está na casa dos 80% também. Ou seja, eu vou ser bem sincero com vocês, de 78, 77, 80, 82, isso não é um impacto que você vai ver no código e falar, putz, agora eu entendi, ó, o Opus 4.5 está bem melhor do que o Gemini 3 Flash, não por essa diferença de porcentagem, e sim pela capacidade agêntica, pela capacidade de usar a linha de comando, usar o terminal, fazer a chamada das tools. No geral, fazendo essa análise de benchmark, o que me chama a atenção é que, de fato, o Gemini 3 Flash, ele está um modelo que está desafiando o mercado, que está chegando, assim, muito mais barato para uma promessa e para uma entrega muito melhor. Isso, na minha visão, vai fazer o Sam Altman ter que apertar outro botão vermelho. Se o botão vermelho já está apertado, se tiver um outro botão de outra cor, ele vai ter que caçar esse botão e apertar, porque a Google chegou no final do ano falando, olha só, galera, eu estava só brincando com vocês que vocês iam ganhar essa corrida. Agora eu estou no jogo de verdade e agora os meus LLMs vão brincar de verdade com vocês. Eu quero saber, qual a sua opinião sobre o Gemini 3 Flash? Amanhã eu vou fazer aqui nesse canal uma retrospectiva do ano de 2025. Eu vou trazer todos os acontecimentos, tudo que aconteceu até agora, toda essa corrida, e vocês vão ficar em choque com o que eu descobri. Foi a maior pesquisa que eu fiz até agora nesse canal para produzir uma live. Então amanhã, às 18 horas, a gente vai ter a live retrospectiva 2025 do AI Coding. E, galera, de verdade, é importante que vocês participem. Ao final dessa live, a gente vai fazer uma chamada para uma outra live, que é como se preparar para 2026. E só para vocês terem uma ideia, existem 14 itens, 14 coisas que eram impossíveis de se fazer com a inteligência artificial para código no início desse ano, e no final desse ano já é possível. Eu vou contar para vocês quais são essas 14 coisas, e eu tenho certeza que se você não está ligado, pelo menos nas últimas 2 semanas, 3 semanas, no mundo de inteligência artificial, você não está entendendo
o nível que isso chegou. Para você garantir a sua carreira em 2026, para você garantir o seu emprego e não cair em layoff, que infelizmente isso vai acontecer pra caramba em 2026, você precisa estar nessa live amanhã. É gratuita, ao vivo, aqui no YouTube, e o link tá em algum canto aqui dessa tela. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. No mais, aquele abraço, tamo junto, obrigado.